Esta é a quarta parte da série O Inferno Será Eterno? E a esta altura me pergunto, a misericórdia de Deus tem prazo de validade, por acaso? O amor infinito de Deus, aliado à sua onipotência divina, não teria poder e criatividade suficientes para presentear, fazendo recurso da misericórdia, uma salvação compulsória para aquele doido que escolheu, entre aspas, escolheu de ir ao inferno? Com certeza Deus encontra sempre um jeito de salvar, porque Deus quer acabar com o pecado, não com o pecador. Mateus traz uma expressão de Jesus: esta é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Mas ainda fico conversando com os meus botões e perguntando se Deus fez tanta questão de conceder o dom inestimável do livre-arbítrio ao ser humano, porque teria dotado esse presente de um prazo de validade limitado. Não parece estranho, incongruente isso? De fato, se só depois da morte e já no inferno, o condenado à pena eterna constatasse a consequência nefasta do uso do seu livre-arbítrio e arrependido quisesse retratar-se, e seria negado por Deus esta possibilidade, alegando que a morte marca o fim definitivo da possibilidade e da liberdade de decidir, de fazer escolhas, de optar. Não é mais possível voltar atrás nas decisões tomadas em vida. Quer dizer que também o amor infinito e a misericórdia eterna de Deus teriam um prazo de validade limitado a esta vida terrena? Então, nesse caso, nem a misericórdia seria eterna, nem o amor de Deus seria infinito. Seriam apenas michurucos, insignificantes, irrisórios. Se a morte põe fim à possibilidade de escolhas livres e as torna definitivas, põe fim também ao amor misericordioso de Deus. É claro. Não entendo por que, depois da morte, esses atributos divinos, amor e misericórdia, não funcionariam mais? Ou teriam perdido seu valor, sua relevância em relação aos condenados? Você acha que o amor misericordioso de Deus, após a morte, surpreendentemente, teria se tornado tão mesquinho a ponto de negar a possibilidade de revogar a pena eterna de um filho condenado ao inferno, mesmo que tardiamente arrependido? Se você me garante que no inferno ninguém pode se arrepender, é impossível recuar, reconsiderar, compungir-se, então é um defeito de fabricação. Deus vai ter que fazer um recal para corrigir gratuitamente a falha. Eu pergunto, justiça ou misericórdia? Além do mais, tudo isso definitivamente não me parece consoante com a parábola de Jesus do filho pródigo. Está claro que o filho pródigo retornou à casa paterna arrependido, não pelo remorso de ter maltratado o pai, mas por causa da fome. Mesmo assim, foi acolhido, abraçado pelo amor paterno, que o reintegrou como filho e herdeiro, despertando até o ciúme e a revolta do filho mais velho. Mas a esta altura, eu imagino que, por se fazer apelo à misericórdia divina, a racionalidade farisaica surge questionando
com certa razão, que Deus é também justo, não só misericordioso, é também justo. A bem da verdade, a justiça efetivamente é um atributo divino, mas é verdade também que a misericórdia divina pode exceder, transcender, transpor, sobrepujar, superar, suplantar a própria justiça divina. É o que acontece, por exemplo, na parábola dos trabalhadores da última hora, onde a paridade, a equidade, a igualdade, a isonomia, a uniformidade, a equanimidade, a imparcialidade, a isenção, a neutralidade, ou seja, o máximo da justiça humana, que seria o mínimo da justiça divina, é simplesmente substituído pela bondade generosa do patrão, que, sem faltar com a justiça para uns, trata com misericórdia a outros, reclamando para si justamente esse direito. Não posso esquecer que Jesus proclamou: bem-aventurados os misericordiosos, porque assim também eles alcançarão misericórdia. E convidou seus discípulos a serem misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Santiago, capítulo 2, versículo 3, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Reparem a implícita contradição que existe nessa primeira parte da frase de Santiago, corrigida, porém, nessa segunda parte da frase. Deu para entender? Santiago diz que quem não for misericordioso é justo que não tenha direito à misericórdia. Mas o mesmo Santiago afirma categoricamente que, no final, a misericórdia predomina sobre a justiça. E eu pergunto, a misericórdia triunfa sobre o julgamento só para nós, seres humanos, ou para Deus também? Na verdade, o nosso juiz é a misericórdia de Deus, nosso juiz. A justiça divina é a sua misericórdia. E aqui cabem duas observações. Muitas vezes, São Paulo, falando da justiça de Deus, nos dá a entender que a justiça divina pode consistir também na vontade, na decisão de Deus de tornar justo, por seu amor misericordioso, aqueles que ainda não são justos, tornar justos. Nessa acepção, o verbo justificar não significaria desculpar, isentar, excusar, trazer uma justificativa, mas fazer justo, tornar justo alguém que, na acepção normal, não é ontologicamente justo. O profeta Isaías 53, capítulo 53, 11, lembra a promessa divina: meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Entendeu? O sentido de justiça. Nossos parâmetros, nosso critério, nossos princípios para procedimentos não são os mesmos de Deus. Isaías, de novo, nos diz: os meus projetos não são os projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês, e os meus projetos estão acima dos seus projetos. Pois é, Jesus lembrou mais de uma vez aos discípulos que o que é impossível para os homens é possível
para Deus? Bom, aqui termino essa quarta parte do vídeo. Espero você no próximo vídeo.